Olá, pode chegar que nós já estamos aqui falando em saúde. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal no botão que aparece na sua tela. Todas as novidades e os próximos episódios vão aparecer primeiro em notificações para você. E nosso time já está montado, a Maristela comigo, para apresentar o nosso tema de hoje e o nosso convidado. Tudo bem, Thaís? Hoje nós vamos falar a respeito das urgências e emergências que ocorrem nas rodovias. E para isso nós temos como convidado o Rafael Soares, ele é engenheiro civil e é gestor de operações viárias. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Maristela. Ótimo dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Me sinto honrado com esse convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a você. Então vamos começar o nosso papo. Vamos lá. Me fala, Rafael, o que faz um gestor de operações viárias? Gestor de operações viárias, acho que, indubitavelmente, em primeiro lugar, ele precisa cuidar de pessoas. São elas que trarão os resultados assertivos e esperados. Eles são o elo forte desse time e não tem como deixar de, em primeiro lugar, cuidar das pessoas, dos membros da equipe. E aí, em segundo plano, o gestor de operações viárias ele precisa ter uma análise crítica das situações e dos cenários em rodovias, trazer situações, levantar problemas nas rodovias e trazer planos de ações para minimizar ou mitigar ou até mesmo neutralizar os problemas e os riscos que envolvem esse organismo mecânico mais letal que nós temos no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, mais de 25 mil vidas são ceifadas em média em todas as rodovias, falando em todo o Brasil. Logicamente que as rodovias concedidas pelos planos de concessão e de exploração rodoviária, elas tendem a reduzir esses números, mas ainda assim são números que podem ser melhorados. O gestor de operações viárias, ele precisa estar atento a esses números, as causas de acidentes, verificar, fazer investigação dessas causas para analisar se existe algo que poderia ser feito, ou que pode ser feito para evitar que outros acidentes com a mesma natureza, com a mesma amplitude, aconteça em um determinado ponto na rodovia. Ele precisa ter uma interface muito transparente com autoridades públicas e políticas. É importante fazer análises estratégicas também dos times, dos resultados, dos indicadores, fazer otimização do uso da frota e dos recursos da empresa, de modo que ele consiga extrair o ápice da eficácia do trabalho, dentre outras ações diárias. E a gente vê também que a economia do Brasil anda pela rodovia, né? A economia anda pela rodovia. Até além, assim, para além do transporte particular, né, das pessoas que transitam para chegar, para ter acesso para suas casas e tudo mais, a grande parte da economia do Brasil trafega na rodovia. Corretamente. São números expressivos, a quantidade de cada ano, essa frota, ela vai aumentando, ela tende a aumentar anualmente, então nós estamos falando aí de milhares, centenas de milhares de veículos trafegando por dia, transportando a economia do nosso país sobre eixos e rodas. E para isso, Rafael, vocês fazem algum tipo de planejamento anual, referente a ações que têm que ser realizadas anualmente, ou conforme, assim, as urgências mesmo? Sim, nós temos. Aí a gente precisa abrir um leque, né? São vários tipos de ações. Nós temos as ações educativas, que geralmente as concessionárias de rodovias elas têm no seu plano de concessão essas ações que são previstas no PRA, que é o Programa de Redução de Acidentes, e consiste em realizar ações educativas em empresas, escolas, grupos de trabalho, levando informações sobre segurança no trânsito e conscientização de um trânsito seguro. Existem as ações que são planejadas de engenharia, que requerem ações de melhoria ou mesmo de amplitude da rodovia e da capacidade do vetor viário, e os planos de ações emergenciais, né, que são as ações corretivas, que realmente poderia ser o quê? Um plano de ação de medidas para evitar que um determinado ponto na rodovia, por exemplo, nós conseguimos reduzir ou neutralizar o número de colisões traseiras. Então, é muito importante fazer uma análise muito crítica e muito minuciosa dos detalhes do acidente para tentar entender quais foram os gatilhos que motivaram esse acidente. Sabemos sim que 90 a 95% dos acidentes de trânsito eles são decorrentes da imprudência do condutor. Mas, mesmo sabendo da imprudência, se de repente você consegue melhorar a geometria
de um certo ponto na rodovia, ainda que o condutor cometa alguns atos de imprudência, você coloca ele numa situação segura na rodovia, né? Eu costumo dizer que, por mais que as pessoas cometam erro, eu acho muito injusto que a pessoa pague com a sua própria vida. Tem alguém em casa esperando essa pessoa retornar e não é justo que ele pague com a vida dele, independentemente de qual tipo de erro ele cometeu no trânsito. Independente dele, né? Exatamente. Então, a engenharia de tráfego, ela vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço, porque requer realmente que a gente consiga atingir a meta mais ousada possível, zero fatalidade. Eu acho que é uma ação que vocês fazem constantemente referente à educação, né? Então, a educação com o motorista. Eu não sei se é uma percepção minha, eu não sei se isso é verdade, se você poderia me confirmar. Mas antigamente as pessoas andavam muito mais rápido, né? Então elas infringiam a lei na velocidade muito mais rápido. Hoje é impressionante, porque assim, conforme eu vou andando na rodovia, eu não vejo mais muitos carros acima da velocidade. Não sei se isso é... Isso é um fato, mas assim, são peculiaridades sazonais. Então, nós temos alguns pontos em que você tem uma fiscalização mais intensificada, e nós temos também outras regiões que, infelizmente, carecem de uma fiscalização, de uma intensidade na fiscalização. Então, provavelmente, isso acontece pela fiscalização. Pode ter uma relação. Não dá para a gente afirmar, literalmente, teria que ser feito um estudo, fazer uma pesquisa, mas pode ser um forte indício de que a falta de fiscalização, radares, fiscalização pelos policiamentos rodoviários, radares estáticos ou móveis, bases de polícia ao longo da rodovia, distribuídos ao longo da rodovia, isso pode realmente trazer essa sensação de conforto para esse condutor, que é um pouco mais apressado, e com isso ele tende a elevar a velocidade do seu veículo. Nos pontos onde nós temos radares, fiscalização, monitoramento por câmeras, a tendência é que o motorista respeite mais a velocidade, e não somente a velocidade, como também as demais regras de um comportamento seguro no trânsito. Então, tem uma série de estudos e análises que o usuário da rodovia pode nem saber que existem, mas que vocês estão trabalhando em cima disso. Corretamente, Thaís. Só para exemplificar, por que que existe o radar? Muitas pessoas erroneamente acham que o radar é somente para arrecadar. Não, o radar ele arrecada, sim, mas De maneira educativa. é uma forma educativa. E assim, por mais que existe a arrecadação, o estudo, o fato, ele demonstra que as evidências são muito claras de que acabou, cessaram-se os acidentes naquele ponto. Então, você vai tentando de outros meios, de outras maneiras. Você faz uma pintura no solo, você faz o estreitamento da faixa de rolamento para que o condutor tenha aquela sensação de enclausuramento e com isso ele reduz a velocidade. Mas alguns sabem que aquela sensação ela é falsa, é apenas uma pintura no solo que meio que enclausura o condutor. A partir do momento que ele entende que aquilo é só uma pintura, se ele for um pouco mais abusado, ele vai manter a velocidade, o excesso de velocidade, ele vai fazer uma ultrapassagem pela direita, enfim, cometer alguns atos infracionais. Mas o radar é um bom exemplo, porque ele realmente derruba ou neutraliza o volume, ou mesmo assim cessa de vez um determinado tipo de acidente em um determinado ponto da rodovia. Excesso de velocidade continua sendo ainda um dos maiores problemas, um dos maiores causadores de acidente? Sim, excesso de velocidade. Ele é sempre um grande causador. Eu vou dar um exemplo assim muito simples. Quando o usuário está trafegando em uma rodovia, ele vê uma placa lá, veículos leves, 110 km por hora. Veículos pesados, 90 km por hora. Aquela velocidade de 110 km por hora é em condições normais de clima. Se você tem condições adversas de clima, por exemplo, chuva forte, poeira, neblina, o ideal é que isso seja disseminado e que ele reduza a velocidade. Falta um pouco essa disseminação de informar que em condições normais, velocidade máxima 110 km por hora. Sob condições adversas de clima, reduza para 80 km por hora. Eu acho que é uma velocidade mais segura. O excesso de velocidade ele tende a roubar do condutor o seu tempo de ação. Então, se ele se vê diante de uma traseira de um caminhão e ele está a 130 km por hora, ele pode não ter tempo hábil para derivar para a direita ou para a esquerda. E vai acontecer o acidente. Então, sim, é um dos causadores de acidente. O excesso de velocidade, aliado a outros fatores, né? Distração, uso do celular, sonolência ao volante.
E engraçado porque muitas pessoas acabam extrapolando a velocidade, porque eles não fazem nem muito bem a conta, né? Se você aumentar de 110, vou correr 130, você vai ganhar Pouquíssimos, pouquíssimos Maristela. minutos na hora que você vai chegar no seu próximo compromisso, e você tá assim, colocando em risco, talvez nem chegar no compromisso, né? Correto, isso é um fato importante que você levantou. Então, por exemplo, um carro que está trafegando a 100 km por hora, ele vai andar em média 27,77 metros a cada segundo. Um carro a 130, ele vai andar 29 a 30 metros em cada segundo. Então é muito pouca diferença para o tamanho do risco que você corre. Ao todo, se você estiver fazendo uma viagem de 100 km, você vai chegar no máximo 10 minutos, 6 minutos mais cedo. Não vale a pena o risco. Isso Não mesmo. compensa. E você falou dos indicadores, né? Que tipos de indicadores que vocês fazem? Nos planos de concessão, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, existem alguns indicadores que a agência reguladora impõe para as concessionárias. Então, o principal deles para nós de operações viárias é o tempo-resposta. O tempo-resposta ele é duramente cobrado e corretamente cobrado, porque de fato estamos lidando com pessoas em vulnerabilidade, em risco de vida. Então, nós precisamos realmente ter esses indicadores e demonstrar para a agência reguladora e também para os demais órgãos públicos que o plano de concessões ele deu certo, ele funciona muito bem, ele traz mais mobilidade, ele traz mais conforto, ele traz segurança, ele traz uma viagem mais segura, ele reduz o tempo de chegada. E rodovia, ela tem que perder esse sinônimo de local de morte. Rodovia aproxima um abraço, rodovia aproxima famílias, é uma ponte entre dois irmãos que estão brigados há 20 anos. Então é importante, nós trabalhamos para derrubar por terra esse estigma de que a rodovia é o local onde pessoas morrem. Infelizmente ainda é uma dura realidade no Brasil, mas nós trabalhamos arduamente, assiduamente para derrubar esse estigma e demonstrar que as rodovias são para aproximar as pessoas, elas têm que ter uma analogia de que a rodovia é uma ponte. É o que faz as pessoas se aproximarem. Muito E o bem. complicado é que, assim, são as pessoas que fazem a rodovia não ser um lugar seguro e a fama negativa fica para a rodovia e não para os motoristas. Correto, exatamente. Não, a rodovia X É perigosa, aquela conhecida da como rodovia da morte. morte, exatamente, né? Tem algumas rodovias que são conhecidas como rodovia da morte. Você tem sim algumas rodovias que são mais sinuosas, que são mais perigosas, mas se ela tem uma sinalização legal, se ela tem fiscalização, se você tem condutores que respeitam a velocidade, que fazem a manutenção preventiva e corretiva de seus veículos, dificilmente você vai ter algum acidente e se tiver, você não vai ter grande relevância nesse acidente. E na sua equipe tem profissionais que atuam na área da saúde. Na minha equipe tem muitos profissionais que atuam na área da saúde, são técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, condutores socorristas também e enfermeiro coordenador. Então, são mais de 100 profissionais atuando diuturnamente, 24 horas, 365 dias do ano. Se chover, eles saem, se fizer sol, eles saem, se for véspera de Ano Novo, Natal e tiver ocorrência, eles saem também. A qualquer hora do dia ou da noite, eles estão prontos, eles atendem o tempo-resposta, o tempo de saída deles da base está inferior a 1 minuto, o que é muito importante também, a gente não pode medir somente o tempo-resposta, o tempo de chegada. Nós precisamos medir também o tempo de saída, o tempo de ação das pessoas, como os bombeiros fazem mesmo, né? Eles têm que se paramentar antes de entrar no caminhão. Então os bombeiros treinam muito, fazer a paramentação, colocar a botina, colocar a vestimenta de chama, coloca o capacete, depois entra no caminhão e sai. Então isso é muito importante que seja mantido, porque se você tem um bom tempo de saída, certamente você vai ter um bom tempo de chegada, um bom tempo de resposta. E esses profissionais, para trabalhar no APH de rodovia, eles precisam ter um preparo mais específico também. Com certeza. É importante que eles tenham treinamentos, que eles tenham preparo em urgência e emergência e que participem periodicamente de treinamentos. Recentemente, nós conseguimos uma parceria com o tenente do Corpo de Bombeiros de Bebedouro e o coordenador da equipe de APH participou durante toda a semana de técnicas de estricamento veicular. Então, foram diversos veículos que eles utilizaram para fazer o uso do desencarcerador,
técnicas de corte, os cuidados com o acionamento do airbag no momento de acionar, como você faz a amarração para evitar que o airbag seja acionado durante uma mobilização do veículo. Isso são temas importantes e detalhes que podem fazer toda a diferença e salvar uma vida. Imagina uma vítima que tem uma lesão na cervical, você fez todo o protocolo e esqueceu do airbag. Quando você aciona o desencarcerador, ele aciona a pólvora, o airbag vem e movimenta a cervical dessa vítima, ela vem a óbito. Então, todo o trabalho cai por terra. Então, é muito importante o treinamento e a continuidade nas práticas dos protocolos de urgência e emergência. Isso é de fundamental importância. Então, simulados são feitos principalmente para continuar capacitando a equipe. Correto, E Maristela. também para poder ver alguns indicadores. Perfeitamente, perfeitamente. Eu costumo dizer que o exercício simulado não é somente para atender, ele é uma exigência do edital de concessão, mas nós fazemos o exercício simulado não somente para atender o edital de concessão e também não somente para treinar as equipes, porque existe um ponto que tem que ser observado e que é de suma importância, pelo menos do meu ponto de vista, a integração entre equipes de órgãos diferentes. Sim. Você tem uma equipe que só atende urgência e emergência em um tronco viário. E você tem equipes que atendem urgência e emergência em vias urbanas. E muitas vezes, ou diria até que na grande maioria das vezes, essas pessoas atendem transportes de casa para o hospital, pessoas com mal súbito, sim, tem casos mais graves, né, pessoas com sintomas de infarto e tudo mais, mas as vítimas de trauma, eu acho que são poucos, principalmente nos órgãos que atendem nos viários urbanos, tá? Posso estar falando algo que não condiz com a realidade, mas é um ponto de vista que eu tenho. E aí você trazer esse pessoal, integrar esse pessoal em um exercício simulado é de suma importância. Nós fizemos o exercício simulado em agosto do ano passado, vocês se recordam. Foi um exercício que envolveu concessionária de rodovias, outros órgãos do município. E no dia da ocorrência, no dia do acidente fictício, cada um sabia o que fazer. E eu notei que tinha pessoas de órgãos diferentes atuando com equipes da concessionária e cada um sabia o que fazer. Ninguém atropelou ninguém, ninguém esbarrou em ninguém. Eles não ficaram em dúvida sobre como atender a vítima, para qual médico levar essa vítima. Tem que ter o médico coordenador no start. É importante que você destaque qual é o médico coordenador. Então, nós levamos essa importância desse exercício simulado, demonstrando que o médico coordenador era o médico que estava com um capacete de cor diferente. Então, é importante. Cada detalhe que você faz para melhorar e aprimorar o trabalho das equipes traz uma eficácia no trabalho. Então, foi um exercício grande, foi o primeiro na história do plano de concessões que o acidente aconteceu em decorrência de animais soltos à rodovia, era um risco associado ali a mais também, trouxe grande preocupação para o comando do policiamento militar rodoviário, mas tudo foi treinado, tudo foi praticado, tudo foi colocado à prova, mas saiu tudo conforme o treinamento. Foi gigante, gigante. Foi um evento muito grande, acredito que, se não o maior na história aqui nessa região, um dos maiores, com certeza foi. E como que foi ter a ideia de colocar os animais também para participar da atividade simulada? Ainda teve um medinho ali de dar alguma coisa de errado? Sim. O capitão da Polícia Militar Rodoviária ficou com medo dos animais ficarem ariscos e irem para a rodovia, né? Estava às margens da rodovia em Anguera. Inicialmente, a minha ideia era fazer algo um pouco mais ousado, né? Eu não consegui um avião para fazer um pouso de emergência e simbolizar um acidente com um químico agrícola, né? Então, porque o cavalo já não estava suficiente mais, tinha que ter um avião. Tinha que ter um avião. Infelizmente, eu não consegui, pelo menos para essa edição. Vamos continuar tentando para as próximas, mas a ideia não morreu. Exatamente. E aí colocar um vazamento de um produto agrícola, porque o legal é, como nós fizemos uma área perto, uma área próxima de pousos e aterrissagens de aeronaves, a minha ideia é sempre integrar o maior número de órgãos possível, porque se acontecer hoje um acidente aéreo na rodovia, nós vamos precisar dos bombeiros aeródromos. E infelizmente eu não consegui envolvê-los no exercício simulado ano passado. Então a ideia era trazer vítimas de um acidente com ônibus, mais o avião agrícola, com produto químico, e integrar uma ocorrência com um teor de criticidade mais elevado,
para realmente levar esse pessoal a uma situação, sim, mais exaustiva, mas que vai trazer para eles um notório conhecimento e deixar eles prontos caso isso aconteça. E a integração das equipes que você falou, né? Perfeito. A integração das equipes é de suma importância. E hoje eu me sinto muito confortável em dizer que se houver um evento grande na nossa região, eu sei que eu terei pessoas para contar. Eu sei que eu tenho órgãos que eu posso fazer contato a qualquer hora do dia e da noite e falar, olha, eu preciso de braços, eu preciso de apoio, eu preciso de ambulância, preciso de profissionais capacitados, porque o evento aqui é muito grande. Vamos atuar num plano de gerenciamento de crise. E no dia, assim, no day after do simulado, como que foi a conversa com os profissionais de saúde da sua equipe? Foi muito positivo. Todos ficaram extasiados com o evento, todos gostaram muito do evento. É um evento que não foi feito sozinho, um evento grande, e ninguém faz nada grande sozinho, né? Foi um evento a várias mãos, inclusive da Atlas também tivemos um apoio muito forte, muito grande, uma participação muito intensa da Atlas nesse evento. E todos saíram de lá, assim, extasiados, literalmente. Acho que a palavra que mais define a sensação é essa, é extasiado. Todo mundo gostou muito do que fez, do que viu, do que ouviu, do que praticou, do que aprendeu. Pessoas trabalhando ali em conjunto, médicos que já atuam há muitos anos em plano de concessão, chegando e falando, olha, Rafael, realmente foi algo que levou a gente ao cansaço físico e deixou a gente pronto para responder se houver algo nesse sentido. E o que foi legal é que alguns meses depois nós tivemos um acidente com um ônibus na região de São Simão, Sim. e o coordenador de um órgão de saúde foi para essa ocorrência e ele esteve conosco no exercício simulado. Dias depois ele me liga e falou, Rafael, cara, foi muito parecido com o que você fez no exercício. O jeito que o ônibus girou, que eu lembro que você comentou, que a posição que você colocou o ônibus no acidente foi muito parecido. O ônibus veio, ele deu um giro, depois ele tombou e tinha vítimas ejetadas, tinha vítimas retidas no interior do ônibus, a porta ficou do lado de baixo, não tinha como sair, teve que estourar a escotilha. Foi tudo muito parecido realmente com o cenário fictício que nós planejamos no teatro operacional do exercício simulado. Então, assim, é para isso que serve o exercício simulado, não é somente para cumprir uma determinação do plano de concessão. Ele é muito mais do que um cumprimento de uma meta. É um momento de integrar, de trazer as pessoas, de fazer um trabalho de equipes que não se conhecem, mas que têm uma ação veemente na hora da solução desse problema. Todos atuaram na Zona Quente com muita perícia. E é algo tão rico que eu lembro que no dia tinham funcionários de outras bases que eram longe, que eles saíram do plantão noturno, vieram para cá só para assistir, porque eles não iam participar. Sim. Mas eles queriam assistir, ver como que era feito, para poder ter essa vivência, essa experiência. Eu achei muito bom. É fantástico quando você faz um trabalho com o objetivo de disseminar conhecimento e aprimoramento de habilidades e querendo ou não, o interesse no conhecimento desperta a vontade das pessoas, né? Então, profissionais que deixaram o plantão às 6 horas da manhã, não foram para casa dormir, foram lá para assistir o simulado. E quem atuou, aprendeu. Quem assistiu, também aprendeu. Quem assistiu o vídeo vai aprender também, porque foi um trabalho passo a passo, muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem planejado por todos os órgãos que participaram, né? Então, é aquilo que eu falei e repito. Não foi feito nada sozinho, foi feito a várias mãos, vários braços, várias cabeças pensando juntos, todo mundo dando o seu parecer, todo mundo focando os detalhes da ocorrência, né? Situações, poxa, exemplo, uma reunião na UNAERP, teve um profissional da saúde falando, mas não vai ter como a ambulância avançar no ácido, é ácido, não tem como. Não, tem, porque nós vamos neutralizar esse ácido com cal virgem. A partir do momento que você joga cal virgem, o ácido, ele perde a acidez, ele se torna base, e nada mais é do que um líquido sujo. Então você pode passar por ele, não vai ter risco de ninguém se queimar, não vai ter nenhum tipo de danos ao trato respiratório. Então, e foi o que foi feito realmente. E é o tipo de coisa que o profissional, se deparar com isso em alguma ocasião, vai lembrar, né? Vai ocorrer a ele que esse tipo de mistura neutraliza o ácido. o ácido. Exatamente. Está passando um carrinho ali que transporta extintor de incêndio. Para ele, fala, meu amigo, você tem pó BC, que hoje é o ABC, é o triclasse. O pó BC, ele é bicarbonato.
Bicarbonato de sódio neutraliza o ácido. Você descarrega todo aquele pó. Se passar um caminhão ali de cal, você, meu amigo, eu preciso de cal, vamos jogar cal aqui. E as pessoas ajudam. Existe uma tendência natural do ser humano de querer ajudar pessoas ou situações de vulnerabilidade. Exemplo disso são as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por uma situação caótica e você vê ali civis ajudando civis, militares ajudando civis, militares se ajudando. Então existe uma veemência nesse trabalho. Então existe um sentimento natural do ser humano de querer ajudar, apoiar pessoas em condições de vulnerabilidade. E no seu dia a dia, você também é convocado a estar em locais de acidente, em locais de ocorrências? O gestor de operações viárias ele já tem as equipes para atuarem prontamente nas ocorrências, dos mais diversos tipos de ocorrências. Mas sim, existem ocorrências que são mais críticas, que dependem de uma coordenação um pouco mais aprimorada, e nesses casos eu sou acionado a participar sim dessas ocorrências. Não somente por essa questão de ser o gestor, pela visão de gestão, mas também porque quem está na zona quente, em alguns momentos, é notório e é impossível, é humanamente impossível impedir que a emoção aflore. Então você tem situações, por exemplo, que o médico que está ali fazendo atendimento tem uma criança, a criança está pedindo por socorro, ele quer ajudar e não tem como, o sentimento aflora. Então é preciso ter uma pessoa que não está na zona quente, que consegue manter a estabilidade emocional, para você conseguir agir com mais razão e menos emoção. É importante, sim, que tenha esse acionamento, dependendo da criticidade da ocorrência, e é de suma importância que o gestor de operações viárias esteja no local, acompanhando, cuidando da sua equipe, cuidando da segurança de todos, garantindo que tudo flua da melhor forma possível e no menor tempo possível. E nesse todo o tempo de trabalho nessa função, qual que foi o acidente que mais te chamou a atenção? Foi alguns anos atrás, foi uma época de inverno, teve muita neblina, era um declive muito acentuado, e no vale desse declive era uma região montanhosa, então no vale desse declive ele tinha muitas árvores e tinha uma neblina muito densa, fechou uma neblina muito densa na rodovia. Os veículos desciam e à medida que eles chegavam no vale, era uma reta, nesse vale era uma reta muito longa, e eles iam reduzindo a velocidade. E teve um momento que um condutor de um caminhão, acho que ele não associou que a neblina estava muito densa, ele soltou o pé do freio para ganhar embalo no caminhão, e ali ele fez um engavetamento gigantesco. Após esse engavetamento, outros começaram a acontecer. Então nós tivemos uma dificuldade muito grande para chegar na cena, porque nós não nos sentíamos seguros. Então eu tive que solicitar para o policiamento militar rodoviário que fizesse a interdição total da rodovia, caso contrário nós não conseguiríamos trabalhar, porque nós poderíamos nos tornar vítimas também. Então fizemos a interdição total da rodovia, a 2,5 km de distância daquele ponto, que era onde tinha visibilidade boa, e começamos a atuar. Ali, o que mais se equipara ao que os meus olhos viram é um cenário de guerra. Pessoas decapitadas, pessoas retidas dentro de veículos de transporte coletivo, gritando por socorro, pedindo ajuda, pessoas embaixo de veículos, algumas com vida, outras já sem vida, e foi uma ocorrência que levou 32 horas para ser finalizada. 32 horas. Nós precisamos... Múltiplas vítimas, muitas fatalidades, uma ocorrência muito difícil, até você conseguir retirar todas as vítimas para depois qualificá-las, entender, você tem que fazer uma tenda, por isso que eu falo, era uma região muito, muito carente de apoio, e por isso que eu falei anteriormente, que aqui eu me sinto muito seguro. Se algo acontecer com essa magnitude, eu tenho recursos, eu tenho apoio, eu tenho equipes, eu tenho parceiros, a gente consegue montar uma tenda para fazer uma triagem, as pessoas que estão bem, a gente vai ali, vai acolhendo, vai fazendo contato com a família, vai pedindo apoio, e ali careceu muito desse apoio. Então demorou 32 horas por conta disso. Nós tivemos que, em alguns momentos, entrar no carro, tirar um cochilo ali de 1h30, 2 horas para poder se recompor e conseguir voltar a raciocinar, porque o sono ele tira o seu poder de raciocínio, e ali você ia dando uma continuidade. Eu me lembro que teve um momento que eu fui para uma base, era uma outra concessionária que eu trabalhava, e eu tomei um banho na base, vesti a mesma roupa porque era o melhor que eu conseguia ter de conforto. Então, sem me enxugar, já coloquei a roupa molhada, com o corpo molhado mesmo, voltei para a ocorrência, e aí as pessoas iam ajudando, um colega ou outro ia trazendo pão com mortadela, refrigerante, para a gente poder ir se alimentando, ia trazendo água para a gente se hidratar, para ninguém passar mal.
E eu tive que me manter por 32 horas. As equipes a gente conseguia ir trocando, né? Ia fazendo troca de turno por ali mesmo. Então, mesmo assim, ainda tivemos apoio, né? Táxis, na época não tinha Uber, isso já tem mais de 10 anos, mas os táxis da região ali levavam os nossos profissionais de urgência e emergência para fazer a troca de plantão lá mesmo, no local da ocorrência. Mas acho que de todas, essa foi a que mais me marcou e foi a de maior relevância na minha carreira. E no trecho que você atua hoje, tem alguma ocorrência que acontece com mais frequência? Nós temos muita colisão traseira decorrente de sonolência ao volante. O trânsito intenso e pesado, né, numa rodovia que tem um escoamento importante no nosso país, e infelizmente um índice ainda muito lamentável é a colisão traseira decorrente de sonolência ao volante, principalmente na madrugada. Eu tive um colega que infelizmente foi a óbito por conta disso. Dormiu ao volante. Teve um plantão, né, ainda mais na época do Covid, que ele não descansou por conta das urgências que tinham no plantão, né? Aham. E aí, voltando para casa, ele de moto colidiu atrás de um. Dormiu em cima da moto. Dormiu em cima da moto. Existe uma falsa sensação de não dormir enquanto está pilotando uma motocicleta, né? Não adianta. O sono, o máximo que o ser humano consegue é resistir. Vencer o sono, ninguém consegue vencer. A gente só consegue resistir. Então, deu sono, para onde está, tira um cochilinho ali de 20 minutos, 30 minutos. Um cochilinho de 20 minutos a 30 minutos, você consegue dirigir mais 1 hora e meia, tranquilo. Então, vai parando, para no posto, toma um café, lava o rosto. Se tiver uma base de apoio de alguma concessionária de rodovia, para por ali, usa o banheiro, Às vezes, toma assim, uma água. a gente que é usuário de rodovia não se sente tão próximo. Isso daí deveria cair por terra também. Deveria cair O por terra. usuário deveria se sentir um pouco mais próximo, mais acolhido pela concessionária, se utilizar desses recursos. Utilizar mais dos recursos, exatamente. Infelizmente, eu costumo dizer que, para nós que trabalhamos em concessões de rodovias, o usuário, às vezes, ele enxerga os profissionais como arrecadadores, né? O trabalho de uma concessão de rodovia, ele vai muito além do que somente arrecadar tarifas. Ele envolve melhorias na segurança viária, pavimentações de qualidade, sinalização eficiente, com retrorefletividade, placas com grau prismático, placas com adesivos de grau prismático, atendimento de qualidade, apoio mecânico, atendimento à urgência e emergência. Então, assim, se você acompanha, por exemplo, no LinkedIn, até mesmo no Instagram, eu, por exemplo, vejo diversas publicações de concessionárias que fizeram partos. Tem concessionárias que são recordistas em partos. Parece que, não sei se há água na região, mas tem realmente algumas concessionárias que os profissionais de IPH... A energia do trecho ali. A energia do trecho, exatamente. E crianças nascem dentro da ambulância mesmo de urgência e emergência. Então, assim, naquele mesmo ambiente que, infelizmente, algumas pessoas morrem a caminho do hospital, também dá lugar à vida. O trabalho de concessão é muito mais do que arrecadar a tarifa de pedágio. É atender as pessoas, é ajudar as pessoas, dizer para as pessoas que estão em vulnerabilidade, olha, estamos aqui, vamos te ajudar, você tem com quem contar, vamos ligar para os seus familiares, vamos te dar um atendimento de qualidade, vamos levar os seus passageiros para o hospital, vamos brigar pela vida deles. E os animais também, né? E os animais também. Tanto é a importância de pensar nos animais que eu decidi envolvê-los no exercício simulado ano passado. Uma das ocorrências mais relevantes que eu já peguei, são várias, né? Ao longo de 19 anos você vai se deparando com diversas situações, mas teve uma que me chamou muita atenção, que foi um caminhão com suínos. Ele tombou na rodovia, diversos suínos e, assim, todos na faixa de rolamento. Eu não sei o que tinha ali, que eles não queriam sair da faixa de rolamento, eles queriam ficar em cima da pista. E você não ter uma habilidade com animais, isso faz uma diferença. Eu não sabia o que fazer. O melhor que eu pude para protegê-los foi interditar a rodovia inteira por 3 horas, até chegar alguém ali que sabia como lidar com esses animais. Então é de suma importância que o gestor de operações viárias e até mesmo os profissionais de concessão entendam todas as adversidades, todas as possibilidades de incidentes e acidentes, para que você não passe aperto na hora de desenvolver uma ocorrência. Então, essa situação me deixou pensativo a respeito de o que fazer se acontecer um acidente com carga viva. Não somente acidente. Recentemente, na semana passada, houve um fato de um caminhão transportando frango, ele teve uma pane, essa pane travou a roda do caminhão, então impossibilitava a remoção através do guincho e muito calor na nossa região. Então, assim, não tinha muito o que fazer, exceto deslocar o nosso caminhão-pipa e fazer um rescaldo
para que elas tenham mais sensação confortável, né? Para reduzir aquela sensação térmica de extremo calor e garantir a vida desses animais. Então, existem algumas ações, ainda que não seja possível resolver o problema, mas que pode salvar a vida dos Pode animais. ser minimizado vários Exatamente, problemas. exatamente. Então é muito importante que você cuide, que as concessionárias cuidem dos amiguinhos de patas, né? E isso é feito. Existem hoje muitas passagens de fauna que salvam muitas vidas humanas e da fauna também. Então as passagens de fauna são passagens subterrâneas no plano inferior do tronco viário, que o animal, ao invés de cruzar a rodovia, ele passa por baixo em segurança e sai do outro lado ali. Geralmente tem um lago, uma opção de frutas, alguma coisa para ele se alimentar e cuidar ali da sua família. Isso é muito importante. E as leis? Leis nacionais, leis estaduais, você acha que precisa ter alguma mudança, melhorar em algum sentido para o atendimento? Ao longo desses 19 anos, Maristela, que eu estou atuando nesse segmento, particularmente nunca tive nenhum tipo de problema em relação ao cumprimento das leis. Eu vejo que as equipes da área de saúde e de APH, elas atuam muito corretamente, elas buscam atender corretamente os protocolos, as portarias e as leis para esses atendimentos. Uma coisa que talvez poderia ser melhorado são as fiscalizações. Acho que a fiscalização ela teria um intuito de não somente prever as punições, mas teria um papel mais de auditoria. Ou seja, analisar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que já é bom, mas pode ser aprimorado, e aquilo que não está sendo feito, mas que deve ser cumprido. Então, não tão recentemente, deve ter em torno de um ano aproximadamente, nós tivemos um fato em que a USA estava transportando uma vítima escalpelada, decorrente de um capotamento em que ela foi ejetada do veículo. Chegando em um hospital da região, o médico simplesmente falou: eu não vou atendê-la, eu não vou receber essa vítima. E aí a equipe ficou naquele embate com o médico e eu tive que intervir. Por isso que eu falo que eu falei anteriormente, aflora a emoção para quem está na zona quente. Então eu tive que intervir com a equipe e falar: olha, esquece, remove a vítima porque o tempo está passando. Depois a gente alinha com a diretoria do hospital. Mas em primeiro lugar a vítima. Então, realmente, é inevitável que o ser humano não aflore a emoção enquanto ele está na zona quente. Mas falta fiscalização, no meu ponto de vista, para esses aspectos. É deixar os hospitais prontos para receber vítimas de trauma. Deixar os profissionais aptos a atuarem na segurança, no atendimento, no respeito, na humanidade, no atendimento humanizado a essas vítimas. Eu já estive em uma ocasião anterior, você ainda não foi lá, Maristela, mas eu já estive na base da concessionária. E aí a gente se depara com um paredão, assim, cheio de telas de monitoramento da rodovia. É até bonito, muito bonito. Você acha, Rafael, que a tecnologia, assim, conforme o tempo vai passando, você que já tem uma extensa carreira na área, a tecnologia é uma aliada? Certamente, eu acho não, eu tenho total certeza, eu tenho plena certeza de que a tecnologia ela é uma grande e forte aliada. Então, nós temos câmeras hoje que têm infravermelho, que você não perde visibilidade durante o período noturno. Você tem câmeras que têm sensor de movimento. Tem câmeras que são chamadas OCRs, né? São as câmeras com certa inteligência que pode identificar pessoas se movimentando, animais. Ela dá um zoom automaticamente. Ela demonstra para o operador que está ali no centro de controle que, opa, tem algo ali que a câmera está me mostrando, sem eu procurar. Então, sim, é de suma importância. E agora a inteligência artificial está chegando com muita força. E eu já venho fazendo algumas pesquisas, buscando aí formas de integrar a inteligência artificial ao nosso trabalho. Então, é de suma importância que as concessionárias, sejam elas privadas ou PPPs, que elas busquem sempre os melhores elementos tecnológicos de mercado para trazer para a sua realidade. Isso é de suma importância. E aí, essa questão para os trabalhadores, mas para o usuário, o que você acha assim que o recurso de tecnologia chegou para o usuário? Para o usuário, hoje se fala muito no free flow, que é a arrecadação sem pedágio, sem cabine. Ele passa por um pórtico, ele não para, não enfrenta fila, não tem problema, ele segue. É questão de adaptação, né? Hoje a gente está muito acostumado a parar na cabine, entregar o troco, ou pagar com o cartão, ou mesmo passar
na via expressa, né, que é os chamados sem parar, connect car e por aí vai. E o Free Flow ele não tem nada disso. É um pórtico que bem discreto com algumas câmeras, que são as câmeras OCR que eu comentei anteriormente. Ele simplesmente passa na velocidade em que ele está na via, não tem necessidade de redução da velocidade. Nossa. Ele mantém a velocidade da via e depois vem a cobrança. Se ele tiver a tag, ele paga pela tag. Se ele não tiver tag, ele paga pela placa. Então, essa é a adaptação, né? De quem não tem tag, tem que entrar lá no site da concessionária, verificar onde ele passou e às vezes acaba tendo essa dificuldade de saber qual é a concessionária que o usuário passou. Mas tudo é questão de adaptação. Eu acredito que o Free Flow ele está evoluindo e vai chegar, está cada vez mais ganhando força. E acho que os próximos 5 anos aí talvez a gente comece a falar muito mais em Free Flow do que cabines de arrecadação. Além disso, nós temos aí também muitas viaturas operacionais que são elétricas. É bom, não tem barulho, é seguro, é uma energia limpa e eu acho que essa tecnologia também pode ser bem explorada, tá? Existem alguns cuidados, eu tenho pesquisado aí alguns atendimentos a acidentes com carros elétricos e isso também é até um alerta, até mesmo para quem for profissional de urgência e emergência. Eu vi alguns vídeos na França e outros países da Europa que o operador viário ou mesmo o atendente de urgência e emergência, ele foi tocar no veículo e tomou um choque. O veículo tinha se acidentado. Então, outras situações em que rompe a cápsula da bateria e o veículo começa literalmente a cuspir fogo como se fosse um dragão, né? Labaredas aí de 2 a 3 metros de distância. E, infelizmente, nós não temos tecnologia para combater esse tipo de incêndio. É assim, realmente fechar a rodovia, paralisar a rodovia até que acabe a energia da bateria e cesse o incêndio. Mas a preocupação seria, se em algum momento houver um carro elétrico e esse carro for blindado, ele se acidentar e a vítima ficar inconsciente, como que vai ser feito para resgatar essa vítima? Quanto tempo a gente tem para resgatar e se é que a gente vai conseguir resgatar? Então, você começa a trabalhar a sua mente pensando o que fazer e buscando tecnologias. Até o momento, nas pesquisas que eu fiz, pelo menos, eu não identifiquei nenhuma tecnologia, nenhum tipo de elemento químico que combata o incêndio dessas baterias. E são tecnologias novas, né? Como a gente vê o desenvolvimento. Então, como você falou, daqui uns 5 anos já vai ter a Free Flow. Free Flow. Nem Passagem conhecia. livre. Estou conhecendo agora. E deve ter as próprias montadoras desses carros, né? Contribuem para esse atendimento. Exatamente. Acho que as montadoras, em conjunto aí com outros órgãos, pode até envolver o Corpo de Bombeiros, enfim, analisar meios de combater, né, um elemento que possa combater esse incêndio, né, de que maneira as pessoas podem chegar até o veículo, analisar se existem formas de neutralizar essa condução, essa condutividade de energia do veículo para que nenhum operador, nenhum atendente ali de urgência e emergência toque no veículo e ele foi lá para salvar e perdeu a sua vida. Isso é muito importante. E você disse referente às ações educativas. Sim. A gente conversou bastante sobre as ações educativas dos profissionais. Fala para a gente um pouquinho a respeito dessas ações nas escolas. As ações educativas nas escolas, algumas concessionárias podem fazer da seguinte forma, em conjunto com o policiamento militar rodoviário ou mesmo outros órgãos aí de ensino à educação no trânsito, como por exemplo o SESC-Senat, se tiver uma pista, ele tem alguns programas que eles chamam de educação para o trânsito. Quem educa o adulto é a criança, literalmente. Então, a ideia é levar essas crianças para essas pistas, né, essas rodovias pré-dimensionadas para crianças, coloca elas ali em algum veículo pequeno, um Jeep, uma espécie de Jeep pequenininho, um adulto vai conduzindo ela e mostrando para ela como que você atravessa a rua, como que você faz para acelerar o seu veículo, como que você faz para virar. Então, toda vez que o papai e a mamãe for fazer isso, você vai cobrar do seu papai e sua mamãe. Papai, você deu seta para virar à esquerda? Mamãe, você está com o cinto de segurança? E realmente é a criança que faz o adulto mudar o seu perfil, né? Eu costumo dizer que um filho forja um homem. Ele transforma a mãe, mas quem forja o homem mesmo é o filho. Então, a criança ela tem um papel fundamental na educação para o trânsito. Primeiro porque
a cabecinha delas é mais vazia do que a dos adultos, então tudo que você coloca de bom ali tende a permanecer. E segundo, porque ela vai levar isso para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, e isso vai ser disseminado e vai ter uma eficiência muito melhor do que você simplesmente falar para adultos, o que não é ruim também, você deve disseminar. Então existem programas que algumas concessionárias fazem dentro das escolas, existem programas que as concessionárias fazem em empresas que estão nos arredores ali do seu lote viário, e também podem haver programas em postos de combustíveis, por exemplo, que você tem um alto volume de veículos comerciais, e ali você fazer um atendimento ao público para você disseminar medidas educativas para o trânsito. E uma medida educativa que é muito difícil, parece que não entra na cabeça do povo, pelo que eu percebo, é a falta do uso do cinto de segurança no banco traseiro. Mas, Estela, infelizmente, existe muita gente que resiste ao uso do cinto de segurança. E, infelizmente, assim, alguns acidentes que a gente se deparou com a vítima praticamente não tinha um arranhão, mas ela teve fratura no pescoço. Ela foi ejetada do veículo. Então, às vezes, um capotamento que, se a pessoa estava de cinto, ela poderia ter sobrevivido, mas ela estava sem o cinto, ela foi ejetada. Imagina uma pessoa que tem 1,90 passa por uma janelinha que tem 60 centímetros. Imagina o que não acontece no corpo dela. Fora a velocidade que ela é projetada, a altura que ela é projetada. Então, se ela não tem lesões gravíssimas quando ela é ejetada para fora do veículo, ela vai sofrer lesões gravíssimas quando ela se choca contra o solo. Então, o uso do cinto de segurança, infelizmente, ainda é resistência para algumas pessoas. Ainda acho que o uso do celular acaba liderando ali o motorista no celular. Hoje você vê motociclistas trafegando com uma mão, né, dirigindo com uma mão e mexendo ali no GPS do celular, porque existem dispositivos que, acho que a tecnologia, nós falamos anteriormente, ela tem que ser usada com consciência, com respeito, sem abusos. Então, vai manusear o aparelho celular, vai manusear o GPS, vai fazer um atendimento, vai conversar, dá seta, para no local seguro, de preferência além do acostamento. O acostamento é um local para emergência. Eu estou parado num local que é caracterizado para emergência. Então, eu posso me tornar uma emergência. Então, o ideal é que você pare além do acostamento. Pare no gramado lateral, atenda o telefone, seja breve e depois retorne para a rodovia. Pare, perca 10 segundos, mas não perca a sua vida em 10 segundos. Perca 10 segundos na sua vida para não perder a sua vida em 10 segundos. Então, acho ainda mais na rodovia, que é, sei lá, principalmente aqui na nossa região, tem muita reta, né? Então as pessoas se sentem, de certa forma, um pouco mais confortáveis. Sim. Porque estão com o volante estabilizado ali e tá aqui mexendo no celular. Correto. Né? É uma forte tendência a dar errado. Eu lembro de só rapidinho, Rafael, de uma ação que foi feita em algum país que tocou o telefone celular enquanto estava todo mundo vendo um filme e era uma imagem de, tipo assim, estamos saindo, dirigindo, tocou o celular, todo mundo olhou e bateu. E houve a colisão. Eu já vi esse vídeo. Então, assim, são essas medidas criativas que você faz impactar o pessoal. Então, o simples fato da pessoa olhar para baixo, para puxar o celular do bolso, ou para você abrir a sua bolsa e resgatar o seu celular, quanto tempo você se distraiu com o veículo a 100 km por hora? Então, se eu perdi, vamos novamente voltar àquela história dos 100 km por hora, 27,77 metros em 1 segundo. Se eu perdi 3 segundos, eu andei quase 84 metros, às cegas. 84 metros é muito numa rodovia. Parece pouco, porque você vê um carreirão de concreto asfáltico. Mas 3 segundos às cegas é muito. Não faça isso, não. Partindo agora para o final do nosso bate-papo, para falar com o nosso público-alvo, que é o profissional de saúde. Correto. Profissional de saúde que tem a vontade, que tem a aptidão aí para trabalhar no resgate, na urgência e emergência de rodovia. O que você aconselharia a esse profissional que ainda não está inserido nesse contexto, mas que gostaria muito? Primeiramente, busque uma especialização em urgência e emergência e entenda, busque uma boa escola para ensinar o que é a cinemática do trauma, o que é uma urgência e emergência, o que é uma vítima de trauma, para ela se qualificar e dar um bom atendimento para as pessoas que estarão sob os cuidados dela no futuro. Depois disso, aí é só um conselho mesmo, sejam ensináveis, porque nem sempre a gente sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu estou há 19 anos, eu estou apenas engatinhando, então eu estou sempre aprendendo algo novo, aprendendo uma coisa nova.
Os atendimentos na rodovia nunca são iguais, eles podem ser similares, mas toda ocorrência tem o seu DNA, tem o seu RG. Então, em cada ocorrência você aprende algo novo. Então, os profissionais de urgência e emergência os profissionais de saúde que querem se inserir nesse cenário, busquem uma qualificação e sejam sempre ensináveis, porque o cenário é diferente do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar você está climatizado, tem sim as suas correrias, tem sim as suas dificuldades, mas na rodovia você tem um risco adicional, você tem um trânsito liberado, trafegando, porque você não pode parar o trânsito para atender uma ocorrência, você tem que liberar uma faixa, sempre quando for possível, para que você não tenha fila e evitar outros acidentes. Então é muito importante que esses profissionais entendam que existem muitos riscos adicionais nos atendimentos viários. Feito isso, sejam todos bem-vindos e eu acho que eles vão desfrutar de muita história, muito aprendizado, que vai agregar muitos valores para a carreira profissional deles. Muito obrigada, Maristela, também pela sua contribuição de sempre. Obrigada, Thaís. Obrigada, Rafael, pela conversa que a gente teve. Foi muito boa. Aprendi bastante hoje também. Sou eu quem agradece, Maristela. Muito obrigado, Thaís. Contem sempre comigo. Obrigada. E muito obrigada a você que esteve aqui com a gente durante esse bate-papo. Já conhece a Atlas no Instagram? Nós estamos no @atlas.educacional. Lá você fica por dentro dos cursos que a Atlas realiza, inclusive na área de trauma, na área de urgência e emergência. Eu te vejo no próximo episódio.